da questão de hoje que diz assim: quanto às teclas de atalho do Microsoft Word 2010, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro V ou falso F e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. E aí ele começa ali dizendo, e vamos analisar um por um então. Ele diz assim: para fechar o Microsoft Word 2010, deve-se combinar as seguintes teclas, Alt mais F2. Observa, pessoal, quando a gente está usando o Word 2010, que é o meu caso, aí eu tenho um documento em edição, se eu pressionar não é o Alt F2, se eu pressionar Alt F4, ele fecha a janela do documento, nesse caso pedindo se eu quero salvar as alterações, eu vou dizer que não, pronto, fechou aquela janela do documento. Então, na verdade, o mais adequado aqui, vou repetir, ó, Alt F4, fechou a janela do documento. Então, a melhor opção aqui para fechar o Microsoft Word ou a janela do Word não deve ser a Alt mais F2. O correto aqui seria Alt mais F4, por isso que colocamos como falso aqui. Se eu pensar no Alt, né? Porque existem outras teclas de atalho também para fechar o Word. Mas nesse caso aqui, como ele disse Alt F2, não seria Alt F2, seria correto Alt F4. É o mais próximo dessa opção, como a gente viu aí na prática. Então, falso essa, né? Na próxima ele diz: para salvar quaisquer alterações, deve-se combinar as seguintes teclas, Ctrl mais T. Observa, pessoal, isso também está errado. Quer ver? Ó? Eu vou digitar aqui o meu texto, então estou digitando o meu texto no Word, e percebe que lá em cima, no canto superior à direita, na barra de ferramentas de acesso rápido, nós temos o disquetezinho lá, que é o comando salvar, e percebe que a tecla de atalho é Ctrl mais B, não Ctrl mais T. Então, se agora eu pressionar Ctrl B, aí sim ele abre a caixa de diálogo que me permite salvar esse documento. Eu vou chamar esse documento de copo mesa aqui, ó. Acabei de dar um nome para o documento. Se eu digitar mais alterações nesse documento, que é o que eu estou fazendo, agora se eu pressionar Ctrl B, ele já salva as alterações que foram produzidas. Então aqui, pessoal, está errado, porque para salvar quaisquer alterações deve-se combinar as seguintes teclas, Ctrl mais B e não Ctrl mais T. Então está falso também. Qual é a finalidade do Ctrl T? O Ctrl T no Word serve para selecionar tudo. Observa, se eu pressionar Ctrl T, seleciona tudo. Então, o Ctrl T no Word é para selecionar tudo, não é para salvar as alterações, que é Ctrl B, como a gente viu. E aqui, ele diz, para copiar um texto selecionado, deve-se combinar as teclas Ctrl C. Aí está perfeito, é verdadeiro. O Ctrl C é o famoso comando copiar. Observa lá no Word, a indicação aqui na guia página inicial, está lá o comando copiar, indicando a tecla de atalho Ctrl C. Então, quando o usuário deseja copiar um determinado elemento, ele pressiona Ctrl C, e aí isso foi copiado para a área de transferência. Agora, se eu quiser colar em alguma posição do texto, eu pressiono Ctrl V e ele cola. Então, o Ctrl C, de fato, é a tecla de atalho para copiar um texto selecionado, enquanto o Ctrl V é para colar, portanto, essa está verdadeira. Assim, ficamos aqui na questão como falso, falso e verdadeiro. Isso a gente encontra na letra D de Dinamarca aqui, que é o gabarito e a resposta dessa questão. Falso, falso e verdadeiro. Certo, pessoal?